meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei hoje a professora de vocês de língua portuguesa. Como vocês estão? Espero que muito bem. Como vocês sabem, eu nunca ando sozinha e hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Gisela. Bem-vinda, Gisela, à nossa aula. A nossa produção também está aqui atenta e forte para que essas aulas cheguem até vocês. E vocês já sabem como ver nossas aulas? Porque além de passar ao vivo na TV, elas também vão para o nosso canal do YouTube Educa Recife. Então basta vocês acessarem o YouTube, acessarem o canal Educa Recife e lá vocês poderão assistir e reassistir todas as aulas do projeto, tá certo? E além disso, a gente tem o quê? O nosso aplicativo Educa Recife. Aí vocês podem perguntar, tá, mas o que é que tem de diferente? No aplicativo, além da gente ter o acervo das aulas, a gente tem também a ferramenta de interação, que é o chat. E no chat, vocês podem tirar dúvidas, fazer perguntas, assim como nos comentários do YouTube, tá certo? E hoje nossa aula vai ser divertida, eu espero, né? Visto que o nosso tema é humor nas histórias em quadrinhos. Vocês costumam ler histórias em quadrinhos? Vocês têm acesso? Eu lembro que muito criança, antes até de começar a ler, eu tinha uma assinatura da Turma da Mônica. Então, antes mesmo de saber ler, eu já tive contato com o gênero, com as ilustrações, com os textos, e aí ajudou muito, né? Quando a gente aprende a ler e a gente lê constantemente alguma coisa divertida, alguma coisa que a gente goste. E aí, vamos lá. E aí, relembrando o que são histórias em quadrinhos, gente. Histórias em quadrinhos são o quê? São histórias em que há são narrativas gráficas, né? Gráficas por quê? Porque elas têm imagens, elas estão ali compostas por textos e imagens. Então, a gente tem que ter essa relação, essa leitura da parte textual e da parte puramente imagética. Apresentam diversidades de publicações, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente vai analisar mais para o finalzinho da aula, tá? Antes a gente vai tentar construir algumas ideias, alguns conceitos, mas aqui eu trouxe 3 exemplos de quadrinhos, né? De histórias em quadrinhos que são engraçadas. Então, ó, a gente tem essa primeira aqui, que é a página de uma coletânea de histórias em quadrinhos chamado Carol, que vocês conseguem ver na árvore do livro. A gente também tem Supermãe, que é de Ziraldo, que é de autoria de Ziraldo, Carol é de Laerte. E a gente tem aqui do humor em ciência. Humor com Ciência, que é um site em que a gente tem diversos quadrinhos que vão falar sobre temas de conhecimento. Então, a gente tem quadrinhos sobre linguagens, quadrinhos sobre ciências, matemática, física e química. Seria bem legal vocês entrarem lá e dar uma olhadinha, tá? Então, aqui a gente tem 3 tipos de histórias em quadrinhos diferentes. A primeira, Carol, você vê uma predominância de bastante diálogo. Não são todos os quadrinhos dessa série que tem tanto diálogo, tá, gente? Há algumas em que há uma predominância do texto puramente não verbal, do texto só da imagem. Alguns têm imagens e somente onomatopeias. Porque o que é que a gente precisa focar? A gente precisa focar na relação entre imagem, o texto ou a ausência do texto e na sequência. Porque elas constroem uma narrativa. Uma narrativa curta, uma narrativa em poucos quadros nesses casos. Mas ainda assim uma narrativa que, para ser compreendida, é necessário que, por vezes, a gente compreenda o contexto inteiro.
E a gente vai ler com calma cada uma delas, tá? Daqui a pouco. Então, ó, notaram que há, nos exemplos anteriores, uma relação, um jogo entre uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal? A gente tem imagem e texto, através de diálogos ou situações inusitadas, improváveis ou ambíguas, que pretendem causar o riso. Então, nesses exemplos, a gente tem uma sequência de relações entre uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. E essas relações, elas têm uma finalidade. Elas pretendem ser engraçadas, elas pretendem causar o riso. Lembrando que o humor é algo bem particular, né? Às vezes eu posso achar a graça em alguma coisa e vocês não. Às vezes o humor, ele pode ser completamente espontâneo. Eu sou particularmente uma pessoa que cai, normalmente na minha vida. Então, é uma ação inusitada que pode causar o riso de quem presencia, né? Claro. E a gente não pode negar que há humor nisso. E tem humor que é baseado nessas ações, que é o que a gente pode chamar de humor físico. Então, a gente vai descobrir que tem uma série de tipos de humor. A gente vai abordar alguns nessa aula, não muitos, tá? E aí a gente vai entendendo que o humor em si, ele é muito pessoal. O que te faz rir fala muito sobre você. Fala muito sobre o que te tira desse lugar comum que te causa uma reação tão forte quanto o riso, né? Então, aqui a gente já viu. Mas aí, relembrando, vocês lembram o que é a linguagem verbal? O que é a linguagem não verbal? O que é o humor? Pensar. Ó, a linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, é a linguagem verbalizada. É quando eu verbalizo através de palavras escritas ou faladas, então através de texto ou através de uma fala oral. Por exemplo, nessa aula agora, a gente tem o suporte da palavra escrita, que são esses textos que eu ponho aqui na apresentação, e a gente tem o suporte da linguagem falada, que sou eu aqui dando a aula, e a gente ainda tem o suporte de Gisela, que está fazendo o quê? Essa tradução, essa interpretação, né? Ela está falando dentro da linguagem, dentro das libras, o que eu estou falando aqui oralmente, né? E também, então, a gente tem aqui exemplos de uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Compreendem? Tranquilo, né? Eu espero. E aí a gente vai relembrando esses conceitos e pensando como esses conceitos eles vão se articulando para a produção de sentido. Então, vamos lá. O que seria uma linguagem não verbal? É aquela que utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização do trânsito. Por exemplo, essa placa ela tem uma predominância de uma linguagem não verbal. Isso por quê? Porque aqui a gente não tem o uso de um texto, de um som verbal para indicar, para juntar o sentido. Aqui, a placa ela tem um sentido por si só. E aqui é um exemplo de uma linguagem não verbal, mas que é linguagem. Assim como a língua brasileira de sinais, que também ela não é oralizada, mas ela não deixa de ser uma linguagem. Joia? Então, na verdade, a construção de sentido, ela faz uso de todos esses aspectos. A gente não pode esquecer, por exemplo, das cores, da tipografia, por exemplo. Sempre são elementos que também fazem parte da construção do sentido, tá? E o humor? Ó, humor é um substantivo masculino, a palavra humor é um substantivo masculino com origem no latim humore, que significa a disposição do ânimo de uma pessoa ou a sua veia cômica.
o termo humor é aplicado ao estado de espírito. E por esse motivo, muitas vezes se afirma que uma pessoa está de bom ou mau humor. Então, vocês lembram, eu sempre falo isso o tempo inteiro, que a linguagem ela é polissêmica. O que isso quer dizer? A gente vai ter um conjunto de sentidos atrelados a alguns mesmos signos. Então, algumas palavras podem significar coisas completamente diferentes a depender do contexto, a depender do uso. Enfim, quando eu digo humor, eu posso falar, vocês podem pensar que era o sentido que eu estava usando a priori, no fazer rir, no achar graça. Mas o humor também tem a ver com isso, com as emoções. Então, às vezes, quando alguém diz que está de mau humor, quer dizer o quê? Que ela está mais chatinha, mais enfadonha, mais triste, às vezes brava, que não está rindo fácil. E quando a gente está de bom humor, é o contrário, né? Seriam aqueles dias em que a gente está com mais disposição, mais alegria. E a gente vê que a palavra humor, quando a gente fala do humor, pode significar as emoções, né? Se você está bravo, está triste, está chateado, está feliz, está alegre, está apaixonado. Ou pode significar também esse mecanismo do fazer rir, né? Do achar graça, do possuir graça. Tá. E aí eu vou fazer uma pergunta, né? O que nos faz rir? O que nos dá esses gatilhos de risada? O que é que faz com que a gente saia do nosso lugar comum e, por exemplo, gargalhe? Eu confesso que eu tenho um humor, eu adoro humor com animais fazendo coisas inesperadas. Esse gatinho, por exemplo, com essa placa dizendo que odeia pessoas, é o tipo de coisa que me faz rir. Né? Mas a gente tem que lembrar que nem todo humor, nem toda comédia, nem toda expressão humorística, ela é uniforme. Ela não é a mesma, certo? As pessoas que vivem de humor, que escrevem quadrinhos e textos de stand-up, fazem comédia, livros e seriados e tal, elas vão usar toda uma sorte, toda uma variedade de recursos e de estratégias, digamos assim, para alcançar a finalidade, porque a gente tem um tipo de humor que é um humor mais escrachado, um humor mais físico, que é quando você vê, por exemplo, umas pegadinhas físicas de cair, de dar um susto, são, né, um humor físico. A gente tem um humor que é mais sutil, a gente tem um humor mais irônico, a gente tem um humor mais brincalhão, um humor mais pesado, né, que pode ter um texto mais ofensivo. A gente pode ter um texto mais leve. Então, tudo isso quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que não há uma resposta única para a pergunta que eu fiz. O que nos faz rir? Uma infinidade de coisas. Aí vai depender do receptor também. O que é que eu acho graça? O que é que me faz rir? O humor escatológico, por exemplo, para mim é o tipo de humor que não me agrada muito, não me faz. Não vejo muita graça, mas tem gente que adora. Então, a gente tem que ter sempre pensando nisso. Tá, e aí o que é que nos faz rir? Dentro da nossa cabeça, e aí a gente vai falar o quê? Nada mais é o humor, né? O humor dentro da nossa cabeça nada mais é do que uma quebra de padrão mental. Então, o que nos faz rir é justamente o inusitado, né? É a surpresa, é um desfecho de uma história que vai completamente, por um lado, completamente oposto, inesperado. Às vezes, uma criança que responde algo assim, bem fora do que a gente espera. Então, exatamente essa quebra do padrão mental. Então, ela funciona assim. Quando alguém conta uma piada ou narra uma história engraçada, a situação inicial parece perfeitamente normal. E aí o nosso cérebro, ele vai criando um padrão. Um padrão cuja expectativa final é que que se siga esse padrão, né? Só que aí o que vem em seguida é completamente inesperado. E é isso de ser inesperado que causa a risada, tá? E aí a gente vai ter alguns tipos de humor, que é o que eu estava falando para vocês, né? A gente gosta, a gente aprecia. Quem faz humor também acaba tendo tipos diferentes de humor. Então a gente tem aquele humor agregador,
que é aquela pessoa que conta piadas, que faz gracinha e é engraçada com o intuito de unir as pessoas e fazê-las se sentir bem. É o tipo de humor que reduz tensões no grupo e por isso também costuma ser o mais popular de todos. A gente tem também o humor agressivo, que é aquele humor usado para criticar ou manipular os outros. Então, sarcasmo, ironia e provocações são as armas favoritas dessas pessoas que acham graça em rir dos outros para se colocar em uma posição mais bacana. Um adendo, um complemento sobre esse humor agressivo é que muitas vezes o humor ele pode ser usado para ferir mesmo. E aí seria correto chamar de humor? Porque a gente está falando aqui de um deboche verbal, né? Algumas pessoas fazem piadas com as outras. E esse humor agressivo, ele pode desencadear, inclusive, para um bullying. O que é algo complicado e é algo que a gente deveria evitar, né? Então, a gente tem que ter cuidado como a gente recebe esse tipo de piada. Porque se estamos em um grupo, em uma determinada pessoa, começa a fazer algum tipo de piada, algum texto, dizendo-se engraçado, mas cujo objetivo é na verdade, provocar, diminuir alguma outra pessoa, será que caberia o nosso riso aí? Ou será que talvez coubesse um questionamento? Olha, mas vê só, a pessoa não está confortável. Será que realmente faz graça? Tipo, tem graça a gente rir das pessoas, assim, que não fizeram nada, que estão lá, né, sendo zombadas? Vamos pensar um pouco. A gente tem o humor autodepreciativo. O que quer dizer ser autodepreciativo? É quando a própria pessoa vai rir de coisas que às vezes, né, machucam. Então, ó, conhece alguma pessoa gorda, por exemplo, que faz piadas com seu peso para que os outros riam? É aquela máxima, né? De você rir com todo mundo, que todo mundo está rindo de você e você ri junto. Então, às vezes, você ri de você primeiro faz com que as pessoas não riam. Então, às vezes, a gente pode dizer que é um humor autodefensivo, né? Você faz piada consigo para que outras pessoas não apontem. Já que você mesmo apontou, então acho que o objetivo é tornar até mais leve, né? Pois ele tem humor autodepreciativo, que ri de si mesmo como um mecanismo de defesa e para arrancar gargalhadas alheias. E a gente tem o humor otimista, que é a pessoa que se diverte sozinha e que mantém um olhar positivo, mesmo em momentos de estresse ou nervosismo. O humor de bem com a vida, mas que não necessariamente faz os outros rir. Né? E aí aqui a gente vai começar, na verdade, a discutir um pouquinho, e aí a gente vai fazer uma coisa que não se deve fazer, que é explicar a piada, explicar o humor. Mas por quê? Porque a gente está trabalhando com tirinhas em quadrinhos, que são um gênero textual. Então, o que é que eu quero aqui? A gente vai ler as tirinhas, eu sei que algumas não estão grandes o suficiente para que a gente consiga, né, visualizar, mas eu vou lendo aqui quadro a quadro e a gente vai construindo, porque a ideia é o quê? Que a gente construa uma narrativa e aí a gente entenda onde está essa quebra. E que mecanismos foram usados, como é que a linguagem verbal e a não verbal se relacionam aqui, que recursos a gente tem, tá? Então, paciência, calma, a gente vai fazer isso aos poucos e vamos tentar chegar, né, a uma conclusão. Então, ó, a primeira aqui é o nome da tirinha, eu vou ler para vocês todos os balões, tá, gente? Vê. Chama Não Tentem Fazer Isso em Casa. E Carol, ela fala assim: o primeiro cachorro Frankenstein. O amiguinho de Carol fala: lá vai, força. Então, o que é que eles fazem aqui nesse primeiro quadrinho? Você tem um cachorrinho construído como se fosse um Frankenstein, aquele monstro, né, de Mary Shelley. Que, na verdade, o médico se chamava Frankenstein, não era o monstro, tá, gente? Eu tô aqui perto da TV para poder olhar direitinho o texto. Então, o amiguinho da Carol, ele vai tentar botar uma carga elétrica ali para o cachorro que eles costuraram com partes todas separadas, desconjuntadas, para que eles ganhassem vida. E aí ele fala:
ele está vivo. E Carol fala, vamos fazer os testes. Ou seja, fazer os testes para que eles vejam o que esse cachorro pode fazer. Aí o amigo diz, o faro funciona. E Carol diz, ele pode ser um cão de caça. Ou seja, se o faro funciona, ele vai ter uma boa função sendo um cão de caça. E também cachorro de madame. Olha que educado. Por que Carol fala isso? Porque o cachorrinho está de pé no vaso fazendo xixi no vaso. Então, provando que ele é um cachorro educado e que pode ser um cachorrinho de madame. E aí eles vão fazer um último teste, que é colocar um espelho na frente do cachorro. Só que o cachorro ficou tão assustado com a sua própria aparência desconjuntada, com sua aparência feia, assim, né, meio errada, que ele se desintegra. Então, Carol assume que, como cão de guarda, ele não tem, né, um grande futuro. Não tem nada a ver. Por quê? E aqui, qual é a graça? A gente tem uma construção de uma narrativa que parte de um elemento fantástico, que é esse cachorro, que é, na verdade, um conjunto de retalhos costurados, ganhou vida. E ele, aparentemente, é um cachorro que tem um bom faro, tem bons modos, mas assusta-se com facilidade. Já que ele se assusta com facilidade, ele não pode ser um cão de caça. Só que Carol ignora o que é pior nesse final, que é o cachorro se assustou tanto com a sua própria aparência horripilante, digamos assim, que ele se desintegrou, ele deixou de existir, porque ele era feio. E aí, como é que funcionaria isso para um cão de guarda? Compreende? Então, aqui a gente tem uma associação de uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e essa quebra da expectativa, né? Porque já que o cachorro cumpriu todos os testes, né? Nos surpreende que no fim ele se assuste com sua própria aparência. Nessa outra tirinha aqui, a gente tem o título de Supermãe de Ziraldo. E aí o moço apresenta, né? Mãe, essa é Aninha. E aí a mãe fica olhando com a cara não muito boa para a moça. Aí o homem tenta de novo. Mãezinha, essa é a Aninha. E a mãe também, impassível, com cara de bravo. No terceiro quadrinho, ele diz, mãezinha, essa é a Ana. E aí é nesse momento que a mãe abraça a moça. E aí, qual é a graça? Na verdade, eu trouxe isso aqui porque era um exemplo linguisticamente muito bom. Mas, no fim, todas essas tirinhas sobre essa supermãe, o mote principal é que ela é muito ciumenta. Então, quando o seu filho chega e apresenta mãe, que ele não usa o diminutivo no primeiro quadrinho com ela, usa com a moça. Então, diz, essa é a Aninha. Então, ela não gosta do diminutivo dirigido à moça e não a ela. No segundo quadrinho, o filho dela, diz assim, mãezinha, esta é a Aninha. Então, a gente tem aqui dois diminutivos. Então, seriam duas marcas de afetividade, o que ela também não gosta. Aí no terceiro quadrinho que ele diz, mãezinha, essa é a Ana. Então no terceiro quadrinho ela aceita a moça porque o seu filho só marcou a afetividade no vocativo mãezinha. E falou Ana sem o diminutivo. Então a graça seria justamente esse ciúme, né? Rir do ciúme da mãe. A mãe ciumenta não gosta do diminutivo que o filho usa para apresentar a namorada. Ela só reage bem quando o diminutivo é usado com ela. Certo? E no terceiro aqui, que é do humor consciência, a gente tem assim. O primeiro quadrinho, ele vai dizer assim, vou fazer uma metalinguagem. Quase. E no final ele está pronto. E o que ele mostra é a própria tirinha. Um momento, gente, perdão. O que ele mostra é a própria tirinha. E aí, qual é a graça? A graça é que a metalinguagem é justamente usar uma linguagem para falar dela mesma. Então, no momento em que ele vai falar sobre metalinguagem fazendo o próprio quadrinho,
A graça é justamente essa representação exata, porque você espera qualquer outro exemplo e não a própria tirinha. Então, é uma tirinha falando sobre fazer tirinhas, e aí a metalinguagem é isso, é uma linguagem explicando ela mesma. E aí é engraçado porque está correta ali a definição, mas ainda assim não deixa de ser surpreendente, certo? E aí, pra gente terminar, infelizmente, né, eu trouxe aqui como citação final, na verdade, um poema, que é um poema pílula, de Oswald de Andrade. E aí, quem foi Oswald de Andrade? Foi um dos principais autores do modernismo, da primeira fase do modernismo brasileiro. E ele é o precursor, digamos assim, é um dos maiores nomes da construção de poemas pílula, que são esses poemas muito curtos. Então, esse é o menor poema em língua portuguesa. Por quê? Porque o poema aqui, ele é, na verdade, somente o título é Amor e o poema em si é Humor. E aí, por que eu trouxe isso aqui? Por que eu acho isso aqui genial? Porque esse poema, ele pode ser lido tanto quanto uma crítica ao romantismo, né? Ao romantismo brasileiro, como também a gente pode interpretar como amor, humor. Então, o amor vai aparecendo naqueles momentos, vai depender do humor, né? E aí, gente, na verdade é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço a Gisela pela sua maravilhosa interpretação aqui, o que torna nossas aulas mais acessíveis. Qualquer dúvida, comentário, grito de socorro, coloquem aí no chat ou coloquem também nos comentários das aulas, tá certo? Um beijo enorme para vocês e até a próxima.